Olha, e o relatório final da CPI do transporte apresentado ontem na Câmara de Vereadores propõe a rescisão imediata do contrato entre a Prefeitura e o CETUT e a abertura de um novo processo de licitação. Então, para saber como o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos e Passageiros de Teresina, o CETUT, vai se posicionar diante do relatório apresentado na Câmara de Vereadores como resultado final da CPI do transporte público, nós vamos conversar agora ao vivo com Nayara Moraes, ela que é consultora jurídica do CETUT. Doutora Nayara, bom dia para a senhora. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês. Bom, a primeira pergunta não pode ser outra. Como o CETUT avalia o que foi apresentado no relatório ontem na Câmara? Bom, de início é preciso nós destacarmos que não tivemos acesso formal a nada em relação ao relatório que foi divulgado muito pela imprensa. O que nós pudemos acompanhar foi o que a imprensa noticiou. Então, assim, nós ainda não temos uma definição sólida com relação a todos os pontos que compõem esse relatório, até porque não temos conhecimento ainda. Mas, de qualquer forma, nós acompanhamos, através da imprensa, várias colocações em relação à possibilidade de rescisão desse contrato e, como você mesmo falou, sobre os desafios em relação ao sistema de transporte coletivo nesse momento atual. Nós precisamos dizer que para problemas complexos, soluções simplistas elas não servem. Na verdade, nós tivemos todo um desenvolvimento de ações em relação à CPI do transporte coletivo e nós não conseguimos, pelo menos até o que nós temos conhecimento até agora, visualizar através dessa situação uma possibilidade de solução efetiva que traga resolução do problema para o usuário do transporte coletivo, para os trabalhadores, para os empresários. Porque se avaliarmos uma rescisão de contrato administrativo, com certeza nós vamos ter judicialização desses procedimentos. Até porque a licitação foi realizada, o contrato é válido, ele foi amplamente fiscalizado durante todo esse período e realizar contratações precárias para a administração pública, com certeza não é uma solução interessante. É uma administração pública de improviso, é uma administração pública que mesmo fazendo qualquer outro tipo de contratação, ainda vai precisar resolver o problema das gratuidades, o problema de que qualquer empresário que desenvolver ações em relação ao sistema de transporte coletivo vai precisar de repasses, auxílios, porque o sistema efetivamente ele não se paga, independente de quem seja o empresário. Todos vão enfrentar os mesmos desafios em relação à redução da demanda, as passagens controladas num nível de arrecadação que não sustenta o sistema. É nesse ponto que a gente precisa ampliar o diálogo, ampliar as soluções junto ao Poder Executivo, que inclusive não é obrigado a seguir essas recomendações e pode, claro, diante dos novos desafios, repactuar o contrato. Doutora Nayara, quando a gente fala em solução para o transporte público, claro que a gente pensa logo no usuário, não é? Nos teresinenses que utilizam diariamente esse transporte para se locomover. Mas é claro que a gente não pode deixar de lado também os trabalhadores, como motoristas, cobradores e o próprio empresário. Qual é a solução, então, nesse momento que o CETUT poderia apontar para resolver essa problemática antiga? Não existe, como eu mesmo vinha explicando, uma solução mágica, nem rescisão, nem uma situação efetiva que diga, olha, esse problema vai ser resolvido totalmente dessa maneira. São várias medidas que precisam ser adotadas, inclusive no sentido de incentivar que uma maior quantidade de pessoas utilizem o sistema de transporte coletivo. Mas de início, vale reforçar que se a gente não falar em pagamento de auxílio para manutenção do sistema, nós não vamos ter como colocar a quantidade de veículos que é necessária, mesmo diante de uma demanda que não se paga, não paga o sistema, a manutenção e o uso desse sistema. Então, nós precisamos, para esse diálogo fluir,
passar necessariamente sobre a perspectiva de auxílio ao sistema, porque nós não mexemos na questão das gratuidades, porque nós não podemos alterar o valor da tarifa que é cobrada do usuário pagante, nem dos estudantes, e isso precisa ser regulamentado no âmbito do Poder Executivo, que tem aí diversas possibilidades de atuação em uma frente que é múltipla e precisa que todas essas partes reduzam aí os desafios de diálogo e possam avançar construindo uma solução. De fato, são muitos pontos que são avaliados, são observados, como a senhora disse, é uma ramificação, na verdade, não depende só de A, B ou C, depende de um conjunto de ações. Então, agora, doutora Nayara, é aguardar o andamento da CPI, né? O relatório também foi enviado para diversos órgãos, avaliar também a interpretação desses órgãos. Quero agradecer mais uma vez a participação da senhora. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada e sempre à disposição.